Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade Teodora Cristel. O conteúdo de hoje, gente, é sobre... Hoje é dia 29 de junho, é dia de quem? De qual santo hoje? Tem gente que sabe, tem gente que não sabe. Óbvio, isso é normal. Hoje é dia de São Pedro, que foi discípulo de Jesus. Ok, pessoal? Vamos lá então, vamos falar a história dele. São Pedro, gente, ele nasceu em Betsaida, que era um pequeno vilarejo às margens do lago Genesaré, ou Mar da Galileia, no norte de Israel, pessoal. Ok? Tá? O nome de nascimento de São Pedro, que no caso o Pedro, né? Pedro, discípulo de Jesus, o nome de nascimento dele mesmo era Simão, pessoal. Tá? Depois, após que ele conheceu Jesus, lá que eles tiveram uma conversa, Jesus trocou o nome dele e disse para ele: a partir de agora será chamado de Pedro. Ok, gente? É isso, tá? E quem apresentou ele para Jesus foi André, tá? Que também foi discípulo de Jesus e irmão de Pedro. Ok, pessoal? Daí, tá? Os dois se tornaram discípulos daí, tá? Pedro, no caso, ele era pescador, ok, gente? O irmão dele também. Os dois pescavam juntos, tá? Eles trabalhavam no Mar da Galileia, que é um lago de água doce formado pelo Rio Jordão na região da Galileia em Israel, pessoal, ok? Tá? E daí quando Jesus conheceu São Pedro, pessoal, tá? Ele disse a ele algo assim que mudou a vida de Pedro, tá? Assim, você será pescador de homens. Ele disse isso para o Pedro, ok, pessoal? E Pedro começou a seguir Jesus daí, a partir daí, tá? E ele confessou daí, num determinado momento, algo para Jesus: tu és o Messias, filho de Deus. Daí, Jesus, neste mesmo momento, disse que o nome dele seria Pedro, a partir dessa hora, não seria mais Simão. Isso aí tem porquê, tá, gente? Vamos lá. Pedro, tá? Pedro, que quer dizer? Cefas, Kefas, em aramaico. O que significa? Pedra, tá, gente? Eu mesma ficava sempre pensando assim. Pedro, esse nome Pedro aí tem a ver com pedra. E o significado é pedra, tá, pessoal? E o Pedro, gente, São Pedro, no caso, foi o primeiro Papa da Igreja Católica. É, pessoal? É. Tá? Gente. E daí Jesus deu a São Pedro a missão de líder da igreja. Gente, tá? Pessoal. Daí. O que ele falou para Pedro? Tu és pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A gente. Tá.
e ele se tornou um grande líder, um apóstolo. O que significa apóstolo, pessoal? Tá? O que quer dizer? Enviado, gente. Apóstolo é enviado. Daí tem muita gente perguntar assim, os pastores que são chamados de apóstolos, eles são enviados? Daí eu não sei, gente. Não vou comentar sobre isso, tá? Assim, se são ou não são. Não... Isso, né, já é um assunto bem complexo, tá, gente? Vamos lá, então. Tá? Assim, e Pedro, gente, São Pedro, ele era casado, tá? Quando ele conheceu Jesus, ok? Daí, com o passar do tempo ali, eu acredito que ele meio que deixou a família dele para seguir Jesus, tá, gente? Ele deixou, tá? Ele sempre foi muito dedicado a Jesus e tudo mais, mas, tá, pessoal? Até uma certa hora, que é o que? Quando houve a crucificação de Jesus, tá? E daí, lá no Horto das Oliveiras, o Jesus ele foi preso e pediu que os discípulos dele fossem liberados, pessoal. Mas por que liberados? Tá? Isso aí tem um porquê. É para eles levar adiante o cristianismo. Ok, pessoal? A filosofia do cristianismo, tá, gente? Tá? Jesus, ele era muito inteligente, pessoal, muito inteligente, assim, só passa aquela imagem dele ser um homem calmo, sereno e tudo, mas ele era inteligente, ele sabia o que estava fazendo. E outra, Jesus sabia que ia ser crucificado a qualquer hora, tá? Porque ele estava, tipo, uma filosofia muito diferente dos líderes do judaísmo, tá? Caifás, até tudo, tá? Ele estava sendo uma ameaça, na verdade, tá, gente? E ele sabia disso, ok, pessoal? Ele sabia que a qualquer hora ele ia ser crucificado, tudo mais, tá, gente? Tá? E Jesus, antes de acontecer a crucificação, bem antes, ele disse a São Pedro assim: eu sei que tu me negarás 3 vezes. Jesus sabia que ele ia fazer isso. A mesma coisa com o Judas Iscariote. A mesma coisa, ele disse pro Judas: tu me trairá. Ele sabia, gente, tudo que ia acontecer lá. Tem pessoas que isso é tipo uma premonição que ele tinha, tá? Tem pessoas que são assim, elas sabem que vai acontecer lá adiante, tá? Gente, isso aí existe mesmo, tá? Daí, e se concretizou o que ele falou pro Pedro, tá? Daí que eu tinha falado, vamos voltar ao assunto, que ele foi preso no Horto das Oliveiras e pediu que os seus discípulos fossem liberados. Ok, pessoal? Tá? Foi levado ao Palácio de Caifás. Ok, pessoal? Daí Pedro e João entraram lá no pátio do palácio lá e ficaram ali esperando ali ver o que ia acontecer finalmente, tá? Se ele ia ser condenado, liberado, seja lá o que for. Eles ficaram naquela expectativa. E ali no pátio do Palácio de Caifás, alguns reconheceram Pedro, pessoal. No caso São Pedro, e perguntaram: tu não é um dos discípulos de Jesus? Ele disse na mesma hora ali: não, não sou. Tá. Daí uma outra pessoa lá reconheceu ele e disse:
tu não é discípulo de Jesus? Ele, não sou. E ele se afastava dessas pessoas, pessoal, para não dar muito, não ficar dando muito assunto para elas, tá? E daí veio uma terceira pessoa, também foi a mesma coisa, ele disse que não era, tá? Negou 3 vezes. Ok, pessoal? Tá? Gente. E assim, Jesus disse assim, tu me negarás 3 vezes antes do galo cantar, gente. E aconteceu exatamente isso. Após ele negar 3 vezes, o galo cantou, pessoal, tá? Gente, o galo cantou daí, tá? Gente, daí, né, teve a crucificação de Jesus, tudo, né, ali, aquela tempestade e tal, né, dias depois foram lá, não encontraram o corpo dele, teve a ressurreição. O que é ressurreição? É renovação, recomeço, tá, pessoal? Isso que quer dizer, isso é o significado é esse, ok? Muita gente acha que Jesus nasceu de novo lá, não, pessoal, tá? É assim, ele saiu dessa vida e foi para outra, ok? Gente, saiu desse nosso mundo aqui, foi para o outro mundo, para o mundo espiritual, evoluído, óbvio, tá? Daí ele apareceu em espírito, gente, não de carne e osso, tá? A primeira pessoa ali que ele apareceu foi a Maria Madalena, e pessoal, e para os outros ali depois conversou com Pedro. Ele chegou a Pedro e perguntou: tu me amas? 3 vezes, e Pedro respondeu ele: sim, te amo. Tá? Após isso, gente, Jesus disse a ele: apacenta as minhas ovelhas, ok, pessoal? E Jesus perdoou ele por ele ter negado 3 vezes, ok, gente? Perdoou ele, tá? Tudo, disse, deixa pra lá, isso aí. Certa pessoa falou assim, eu sei que tu tava com medo de falar que fazer, porque tava lá no pátio do palácio de Caifás, né, pessoal? Se ele diz sim, de repente alguém ali dedura ele, né? Sabe como é que é, né, gente? Alguém dedura ele ali. E aí? Tá? É medo mesmo, tá? E ele se arrependeu do que ele fez, com certeza, tá? Após tudo isso, Jesus ele teve ascensão, tá? Tudo. E após isso tudo, tanto São Pedro como os discípulos, a mãe de Jesus, a Maria Madalena e outras pessoas que faziam parte desse grupo todo, tá, gente? Tinha os discípulos e outras pessoas que faziam parte, ok, pessoal? Tá? Ali, tudo foram embora, tá, gente? Foram embora, ok, pessoal? Assim, lá de Caifás, daí, né? Depois Jesus foi num rei lá, tá? O rei conversou com ele, não quis saber de assunto, daí acabou Jesus indo para Roma, tá? E Pôncio Pilatos não estava muito afim de... Mas acabou Jesus sendo crucificado lá em Roma. Ok, pessoal? Aconteceu tudo aquilo lá, tá? E após de tudo que aconteceu, crucificação, ressurreição, ascensão, tudo, cada um foi levando essa filosofia de Jesus adiante. Daí, ok, pessoal? Tá? Daí, tá, gente? Indo em outros países, tudo mais, ok, pessoal? Tá? Daí, Pedro, com o passar do tempo, durante as viagens dele, ele se encontrou com São Paulo,
que no caso é o Paulo de Tarso, em Jerusalém. E apoiou ele, tá? Ali de converter os não-judeus, no caso os pagãos ali, ao cristianismo, a participarem dos rituais, tipo as orações, tudo, mas sem obrigá-los, ok, pessoal? Sem estar obrigando, tá, gente? Daí, após esse encontro com Paulo, gente, ele foi preso por ordem do rei Agripa, tá? Encontre e tipo, lá com Paulo fazer essas reuniões também, pelo rei Agripa I. Foi encaminhado a Roma, tá? Durante o reinado de Nero, gente. Olha só, o Nero, né? E lá em Roma ele passou a viver lá tudo. Ali ele fundou e presidiu a comunidade cristã, gente. Tá. Quer dizer isso? A Igreja Católica, tá? Quem fundou a Igreja Católica, gente, foi São Pedro. Não foi o imperador Constantino. Muita gente confunde achando que o imperador Constantino fundou a Igreja Católica. Não, gente, não, tá? Ela já existia desde a época de São Pedro, quando ele estava em Roma. Ok, pessoal? Foi São Pedro que fundou a Igreja Católica, gente, tá? Foi ele, tá? E aí, óbvio, lá em Roma, né? Ele começou a reunir as pessoas e tudo. Muitas pessoas em Roma se converteram ao cristianismo, tá, pessoal? Tudo daí lá o imperador disse, não, pega esse cara aí, pega o Pedro, esse aí, e condena ele, tá? Ele foi condenado à execução, tá? No mesmo ano que Paulo foi condenado também à execução, tá? Ele, tipo, morreu no mesmo ano que Paulo morreu também, só que, assim, em ocasiões diferentes, pessoal. Os dois não foram executados juntos, não. Ok, pessoal? Tá? Daí, o que ele pediu? Tá? Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo porque ele se julgava indigno de morrer na mesma posição que Jesus, pessoal. Ok? Gente, eu acho assim que Pedro, ele levou esse arrependimento de ter negado por 3 vezes pro resto da vida, gente, pro resto da vida dele, gente, sinceramente, tá? Tá, pessoal? Assim, então ele veio essa ideia aí, que ele não era digno, tá, gente? E o túmulo dele, gente, se encontra sob a Catedral de São Pedro, no Vaticano, pessoal, ok? Vamos lá, recapitulando. Ele foi o fundador da Igreja Católica Romana, no caso, tá? O nome dele de nascença era Simão, ok? Ele foi o primeiro papa, gente, do catolicismo, Pedro. Ok, pessoal? Foi o primeiro papa, tá, gente? E o catolicismo, na época dele, até o Constantino, o imperador Constantino lá, legalizar o cristianismo e tudo mais, era bem diferente o catolicismo. Após o Constantino reconhecer o cristianismo,
Por que eu faço isso? Porque Constantino sempre foi pagão, ele só se converteu quando estava à beira da morte já, gente, para falar a verdade, tá? Então, o Constantino, no caso dele, foi mais política, ok, pessoal? E após ele legalizar o cristianismo, ali no caso o catolicismo, o catolicismo, né, no caso, mudou muito, gente, mudou muito, tá? Botaram até crenças pagãs, que no caso a Páscoa, ok, pessoal? A Páscoa, tá, gente? Ok? Tá? Então, tá? Até pelo que se sabe, parece que Natal também é pagão, é a origem do Natal ali, tudo. Foi feita uma mistura, tá, gente? Uma mistura mesmo, tá? Após o Constantino reconhecer o cristianismo, tá? E outra coisa, assim, quando foi feito essas mudanças ali, os cristãos que não aceitassem de jeito nenhum essas mudanças, eles eram executados. Tinha que aceitar, mesmo contra a vontade, tá, gente? Na época do Pedro, até o Constantino ali, ele reconhecer, gente, era diferente o catolicismo ali, tá, pessoal? Era diferente, bem diferente, tá, gente? Após ele reconhecer, o cristianismo mudou muito, muito, muito com o passar do tempo, muito, gente, tá? Muito mesmo, tá, pessoal? Muito, né? E pessoal, tá? Não preciso nem falar detalhes assim do que o catolicismo ultimamente anda fazendo, tá? Gente, é isso aí, tá? Aqui, pessoal, eu vou mostrar a imagem de São Pedro. Ó, essa é a imagem dele, ele segura uma chave aqui, tá? Creio eu que, se eu não me engano, gente, tá? Se eu não me engano, tá? Gente, ó, vou mostrar bem. Bonita, né, a imagem dele. Aqui ele tá de olho azul, gente. Só que o seguinte, o judeu na época, tá? Lá naquela época, em Israel, lá na época de Pedro de Jesus Cristo, o judeu não tinha olho azul nem verde, pessoal. Era olho escuro, castanho, tá? E eles eram morenos, pessoal, tá? Onde já se viu São Pedro ter olho azul. Aqui eu não sei se vocês veem a cor dos olhos dele. Tá azul aqui. Tá, gente? Isso aí não. Jesus Cristo loirinho de olho azul também não existe. Ele foi moreno. Tá, pessoal? Naquela época, Israel, as pessoas eram tudo morenas. Tá? Cabelo meio crespo, assim. Tudo, tá? Pessoal. E tem gente que teima em falar que Jesus é loiro de olho azul. Não é, gente. Não é. Não é, tá? Tipo, as pessoas... eu aprendi que Jesus Cristo é assim. Tá, tu aprendeu, só que vai averiguar se ele era assim mesmo. Tá? É isso, tá, gente? Tá? Essa é a imagem dele aqui, ó. Tá? E se eu não me engano, pessoal, o sincretismo de São Pedro, gente, é Bará. Que o Bará tem a chave, né, gente? Se eu não me engano, tá? Não tenho, assim, certeza absoluta, tá, pessoal? Vou dizer, assim, certamente que é que, de repente, eu tô, né, errada aí, tá? Então é isso, gente. Tudo de bom para vocês. Um beijo enorme. Antes de mais nada, agradeço por assistirem meu canal, meu vídeo, tá, gente? Fique com Deus. Tchau.